Estamos de regresso ao Mercado Now. Estávamos a analisar as palavras de Rui Costa, que escreveu uma mensagem em que prometeu um forte investimento na equipa. Falou também que o objetivo é reforçar a competitividade do plantel, com aquela questão também, Zé, de que prometeu continuar a ganhar e continuar a conquistar títulos, aquilo que não tem acontecido nas últimas épocas. Mas olhando aqui para a questão do investimento, há pouco o Gonçalo dizia que o Benfica tinha que ser extremamente cirúrgico neste mercado. Como é que achas que vai ser a postura do Benfica, sendo certo que Rui Costa já prometeu mais do que uma vez que vai haver um investimento forte mais uma vez? Em primeiro lugar, essa mensagem do Rui Costa vem inscrita no documento disponível do orçamento. Do orçamento da próxima época. Em relação ao investimento que o Benfica vai fazer, eu estou convencido, estou persuadido que o investimento não vai ser muito diferente de um contexto de Liga dos Campeões. Porquê? Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Benfica já fez muito dinheiro nas últimas semanas com vendas, acertos das vendas e até acertos de empréstimos. Estamos a falar de 86 milhões e meio, pelas minhas contas. 24 milhões de Florentino, 10 milhões de Sidney, já tinham resgatado esse 3 dinheiro. milhões de Gonçalo Oliveira, 15 milhões de Mourinho para o Real Madrid, 2 milhões de João Neves dos 10 que por objetivos, além dos 60, foram cumpridos com a conquista da Champions League. Rafael Rodrigues, que estava emprestado ao Al-Ain, acaba por vender o Benfica 60% do passe por 2 milhões e meio. E Kokshu, emprestado no início da temporada ao Besiktas, com compra obrigatória, creio que é qualquer coisa que anda à volta dos 30 milhões. Mas deixa-me só dizer então uma coisa, Zé. Diz. Já estão nos relatórios passados que o Benfica já tinha resgatado o dinheiro do Kokshu e do Florentino. Portanto, aqueles 25 do Kokshu e 24 do Florentino, creio que é assim, Estavam contabilizados. já estavam contabilizados. Contabilizados, mas não recebidos. Uma boa questão, disso que mas já estamos a estavam... falar, não é? Não, estavam contabilizados e recebidos no Recebidos, anterior. o Kokshu. Então a recompra era no... Sim, mas sabes que há uma coisa chamada no final da factoring, temporada. não é? Sim, ok. Eventualmente, não sei, não faço ideia. Mas estamos a falar em todo o caso de bastante dinheiro. Fora a televisão. Para a televisão, 100 milhões. Portanto, parece-me que o Benfica estará na disposição de ser outra vez bastante magnânimo naquilo que vai considerar em termos de investimento, no sentido de tentar fazer aquilo que ficou, creio eu, perceptível na cerimónia da apresentação de Marco Silva, que é isto: o Benfica quer muito, por todas as razões que são evidentes e compreensíveis, que ele não falhe e principalmente que entre bem na temporada, não é? Isso é muito importante. E desse ponto de vista, creio que a ideia será tentar segurar o talento ou os jogadores mais importantes do plantel. Isso depende muito daquilo que o mercado ditar e particularmente alguns dos que estão no Campeonato do Mundo, e eu ponho Rios à frente de todos, que é realmente um jogador com mercado e que parece estar outra vez em reta ascendente. Vamos ver que performance é que ele vai ter no Mundial. Espera-se que no terceiro jogo da Colômbia que ele não jogue bem, não é? Será também interessante para nós. E em função daquilo que o Benfica vender, porque vai ter que vender, evidentemente, também se fala nesse tal interesse de alguns clubes, até se falou no Real Madrid por Tomás Araújo, não sei se isto tem razão à realidade ou não, mas é importante ver o que é que o Campeonato do Mundo pode trazer. Mas isto vale para o Benfica, para o Sporting e para o Porto, isso é completamente claro. Até 31 de agosto já sabe que as coisas são assim mesmo. E nessa perspectiva, os tais 4, 5 jogadores que o Benfica irá buscar, com critério, acredito que sim, mas com alguma ambição, ditarão que o Benfica irá fazer outra vez um investimento grande. Não sei se vai igualar ou bater ou superar o investimento da época passada, talvez não, acredito que não, mas um investimento modesto não será. Estou convencido que o Benfica vai mesmo buscar um extremo, vai mesmo buscar um ponta de lança. Agora volta a falar-se outra vez no Weghorst, que até está no Mundial com a seleção da Holanda, já tem 33 anos, um calmeirão impressionante, 1,97 m, é um jogador que faz gols, indiscutivelmente. E depois há a questão dos centrais, que é muito óbvio, para além da situação do guarda-redes, que estou curioso para saber se o Benfica vai ou não fazer alguma coisa em relação ao tema. Pedro, ia colocar-te uma questão a propósito das palavras de Rui Costa neste documento que acompanha a proposta de orçamento para a próxima época, e perguntava-te se, efetivamente, Rui Costa tem que tentar tudo esta época para voltar aos títulos, incluindo o tal investimento que promete que vai continuar a ser elevado.
Não tenho a certeza que o Benfica possa investir na ordem de grandeza dos últimos anos. Eu acho que depende muito. Aliás, tenho a certeza que não pode chegar aos 100 e tal milhões. Depende muito de se vender ou não e quem vender. E, portanto, isso é que vai também mexer com o mercado. E creio que a absoluta urgência é ter alguém até ao início do mercado para a zona central da defesa. Até ao início da pré-temporada, que é daqui a poucos dias. Não tenho absoluta certeza. Fala-se nas saídas de Sheldrup, de Pavlidis, fala-se no Besiktas em relação a Pavlidis, e isso vai mandar no investimento do Benfica. Se vender será uma coisa, se não vender será outra. Será que o António vai renovar? Não renovando, qual é a posição do Benfica? É para cumprir calendário até ao final da época e depois sai a custo zero? Ou é de outra forma? Portanto, há aqui muitas coisas que vão presidir a um entendimento que o Benfica pode ter do mercado, sendo que a principal de todas tem a ver com o Marco. Não, mas por exemplo, a questão do... Podemos olhar para aquilo que aconteceu com o Futebol Clube do Porto. Estava tecnicamente falido, com muito menor liquidez e conseguiu fazer um investimento brutal. Agora, Gonçalo, se há prudência ou não, isso já não sei. Gonçalo, nós falarmos sempre dos investimentos sem falar nas vendas. O Porto tinha acabado de vender, tinha feito 120 milhões em janeiro, em 2 jogadores, no Nico e no Galeno. E ao longo de um ano, o que André Vilas Boas fez foi desengordurar, vender, fez mais de 200 e tal milhões. Fez 200 e tal milhões em vendas. O Evanilson, depois agora o Chico Conceição mais tarde. Portanto, o Porto vendeu muito. Em janeiro tinha vendido 2. Abdicou tudo para ter liquidez. Isso é uma coisa. Agora digam-me quem é o jogador do Benfica que é vendido por 60 milhões. Ou melhor, 2. Galeno e Nico Gonzalez. Quem são os 2 que valem 120 milhões? Portanto, o mercado tem muito a ver com aquilo que é também as propostas que vão chegando. Eu tenho certezas que o Benfica não pode ir aos 100 e tal milhões se não vender. E portanto, mas também tenho a certeza que o Marco Silva se calhar olha para o que tem, não é de maneira diferente, olha à sua maneira. Claro. E se calhar acha que tem jogadores para muitas posições que nós não imaginaríamos. Eu, por exemplo, estou muito expectante para perceber em que conta com o Manu para onde? Para central ou para médio defensivo? Porque essa é uma questão interessante. E o Manu estava, se Mourinho ficasse, provavelmente na porta de saída. E agora, para os primeiros jogos, não há Prestiani. Luka Bacchio está no Mundial. Sheldrup está no Mundial. Só sobra Bruma. Vai já embora ou não vai embora? Ou o Rafa, no sistema do Marco Silva, que não faz sentido como segundo avançado, como ele jogou com Roger Schmidt e mais tarde no Besiktas e no regresso ao Benfica, porque já todos percebemos que Sudakov, pelo menos no início, vai ser o Baixo Jesus do Marco Silva atrás do ponta de lança. Rafa é para jogar nas alas? E para o jogador, isso está tudo certo, está tudo correto? Portanto, essas coisas, se calhar, imagina, a última grande época de sucesso do Benfica foi com Roger Schmidt. Alguém imaginava que o Rafa ia ser adaptado ali? Alguém imaginava que o Gonçalo Ramos iria fazer o que fez? E o Austin também. E portanto já cá estavam. Esses 2 já cá estavam. Os treinos jogavam por dentro. Pronto, eram alas já cá estavam. Não houve ali nenhuma novidade. E portanto, eu acho que depende muito do entendimento que o Marco Silva tem do plantel e se calhar com menos fazer mais. Agora que o Benfica vai ao mercado, é inegável que vai ao mercado. Os 2 centrais, pelo menos, são uma coisa que não pode fugir. Agora deixa-me só acrescentar isto. Rapidamente, eu acho que o Benfica vai tentar não vender Pavlidis. Quer dizer que isso não vai acontecer. Mas o Benfica não vai vender Pavlidis para depois ir ao mercado. Isso não faz sentido, porque estamos a falar de um jogador que vale 30 golos por época e, na medida do possível, se houver entendimento entre as partes, quem sabe até uma renovação, eu vejo que faça mais sentido o Benfica manter Pavlidis. Agora, se houver uma boa proposta por ele, é uma situação que vai ter que ser equacionada. Mas com ou sem Pavlidis, eu acho que o Benfica ainda vai buscar um ponta de lança. E eu acho que o ponta de lança que o Benfica quer não se afasta muito daquilo que o José Mourinho queria em termos de complexão física, altura, jogo na área, em ataque posicional. Finalmente, Rafa, nos últimos jogos com o José Mourinho, já estava a jogar sobre o lado esquerdo. Não sei se te recordas. Portanto, eu acho que essa situação depende muito mais, acho eu, não era Sheldrup, da vontade do treinador. Não, o Rafa, em Alvalade, por exemplo, entrou para jogar sobre o lado esquerdo. Entrou um bocadinho, marcou o gol da vitória. E houve outro jogo em que ele jogou de início e jogou sobre o lado esquerdo. Mas vamos tentar também ao tema que estávamos a debater e que tem a ver com o facto de o Milan poder entrar
na corrida por Morten Hjulmand, sendo certo, Pedro, que em Espanha já foi noticiado um acordo praticamente fechado entre o Atlético Madrid e o jogador, e eu perguntava-te há pouco o quão real é esta possibilidade de o Milan aqui poder mexer com este negócio. É preciso esclarecer as pessoas de uma coisa. Chegando a um determinado valor, que é aquele que foi acordado entre Varandas, o empresário da Betam, e Morten Hjulmand, é o jogador a escolher. Quer dizer, é sempre o jogador a escolher. Sim. Mas se chegarem àquele valor, ele pode escolher jogar para o Atlético Madrid como para o Curaçao. É a mesma coisa. Ou para o Milan, ou seja, para quem for. Se eu acho que o Milan tem dinheiro para chegar aos 40 milhões ou 40... Não tem. O Milan, o Rui Costa ainda está no top 3 das maiores compras da história do Milan. É preciso ter noção disto. E, portanto, se calhar ele quer, não tenho dúvidas que quer, o Ruben Amorim, mas há equipas com maior capacidade financeira para cumprirem os requisitos mínimos para o levarem. Se eu acho que vai acontecer, vai. Se já chegou em forma de proposta oficial, não. Se já houve sondagens com a SAD do Sporting, creio que conversas de empresário com o Bernardo Palmeiro, porque é o trabalho dele. Mas à SAD do Sporting não chegou nada de concreto. Mas a entrada, eventual entrada, Pedro, do Milan, sabemos que... Não sim, basta querer. Mas do ponto de vista, vamos imaginar que em igualdade de circunstância, achas não que sei. Hjulmand escolheria voltar a trabalhar com o Ruben Amorim? Tenho dúvidas. Foi também dos jogadores mais críticos quando Nunca o ouvi Ruben dizer Amorim nada. saiu do Nunca Sporting. ouvi dizer nada sobre Mas o... disse publicamente que tinha dito a Ruben Amorim que não tinha gostado da atitude dele. O comboio passa, não é? Apanha-se um avião uma vez, um comboio noutra vamos de carro. E, portanto, o Hjulmand está a fazer o mesmo. Também já saiu do seu país, foi para a Áustria para o Admira Wacker, foi para a Itália para o Lecce, vem agora para o Sporting e passaram 3 anos e vai para o outro lado. E o Sporting também não gostou vida é isto. de alguma coisa que ele fez, tanto que ficou fora no jogo A vida é nacional, isto. não é? Isto toca a todos e muitas vezes no futebol há que tentar aproveitar o momento. Eu acho Mas que qual é isso que seria, já agora Gonçalo, porque também pegaste na bola, qual é que seria a melhor solução para Morten Hjulmand? A melhor solução entre uma coisa e outra, eu confesso que o Hjulmand tem características que tem muita facilidade, olha, em pegar na bola, leia-se, em entrar independentemente do contexto, porque ele de facto consegue ser muito bom 6, consegue ser muito bom 8 e tem um raio de ação muito alargado sem bola e tem um raio de ação muito alargado com bola, seja em passe curto, seja em passe longo, ou seja, com isto, atenção, não estou a dizer que é o protótipo do jogador perfeito, não é, mas é o protótipo de um jogador perfeito para encaixar com as suas características e, portanto, não é propriamente um jogador que eu diga que é aquele trinco a sério, mas também consegue cumprir perfeitamente essa função e consegue ter outra capacidade e outras funções. O que é que eu quero dizer com isto? Se for um meio campo a 2, serve na perfeição. Se for um meio campo a 3, serve na perfeição. Portanto, Vamos ainda voltamos a este mercado now com a informação que já é oficial. Ruben Amorim é o novo treinador do Milan. O clube italiano acaba de publicar esta imagem que estamos a ver, em que confirma o treinador português vai assinar Ruben Amorim por 2 épocas, mais uma de opção pelo clube italiano. Ele que, como sabemos, saiu do Manchester United já depois de ter abandonado o Sporting, foi associado ao Benfica antes de Marco Silva ser anunciado como treinador do Clube da Luz, mas acabou mesmo por ir parar ao Milan. É oficialmente o novo treinador do Milan. E Zé, pode parecer aqui um pouco surpreendente este desfecho para Ruben Amorim, tendo em conta que não teve sucesso desportivo no Manchester United? De maneira nenhuma. Isto significa que o mercado, apesar de tudo, e apesar das coisas não terem funcionado de acordo com as expectativas que estavam criadas na carreira de Ruben Amorim e face àquilo que tinha feito anteriormente no Sporting, no Manchester United, não significa que a carreira dele tenha terminado em termos de clubes de dimensão. Neste caso, do Milan, não é campeão há 4 anos, estamos a falar de um dos maiores emblemas do mundo. Não há muitos clubes que tenham tantos adeptos espalhados por esses 4 cantos do globo como o Milan. É um clube com muita história, é um clube também que tem, de facto, muita pressão, as coisas não têm corrido bem. Desse ponto de vista, o Inter conseguiu levantar-se e fazer aquilo que o Milan não está a conseguir fazer, mas acho que é uma excelente hipótese de Ruben Amorim demonstrar
as qualidades que eu, pessoalmente, estou persuadido que ele continua a ter. Eu acho que ele é um grande treinador e tem aqui, sem dúvida, uma grande oportunidade. Agora, quer dizer, é bom não esquecer que em Itália, quer dizer, ser campeão vai continuar a não ser fácil para o Milan. O Inter, Nápoles estão fortíssimos, a Juventus com certeza que há de querer fazer melhor, e a Roma, com Gasperini, tem vindo a subir claramente o seu estatuto. Finalmente, em relação a Yulman, eu não tive a oportunidade de falar nisso. Quer dizer, a partir do momento em que há um conhecimento enorme, mútuo, entre o antigo, ou ainda, capitão do Sporting, e foi capitão com o Ruben Amorim, e o antigo treinador, aqui sim, e conhecendo-se as qualidades que ele tem, mais a mais com o conhecimento que a Yulman tem do futebol italiano, é um regresso pela porta grande. Se isso acontecer, eu acho que é sempre excelente, tanto para o Milan como para ele. Agora, quando já se falou no Atlético de Madrid e até no Real Madrid, isto significa que, se isto bater certo, ele pode escolher. Ele pode escolher. Agora, eu acho que o Ruben Amorim pode ter aqui capacidade de influenciar a decisão dele, embora eu não me esqueça que o meio-campo do Milan, na época passada, apesar de ter ficado em quinto lugar, era composto por Modric, Rabiot e Fofana. Ok, Modric há de deixar de jogar, presumo que ainda não, esta temporada, mas a concorrência vai ser sempre grande. Acho que Yulman tem skills, características que são altamente indicadas para o futebol italiano, de onde ele veio e aonde ele poderá eventualmente regressar, porque acho que seria uma associação sem dúvida feliz, Ruben Amorim voltar a reencontrar Morten Yulman. Parece-te, Pedro, que há alguma possibilidade, e agora sendo oficial esta notícia, já agora, além de Yulman, parece possível que haja outros jogadores do Sporting que possam aqui voltar a trabalhar com Ruben Amorim? Possível é sempre, mas eu não vejo mais do que Yulman e Pedro Gonçalves como possibilidades. Embora o Pote tivesse uma época muito de travão de mão, como ele chamou. Eu acho que possível é sempre. Agora, eu gosto sempre de me alicerçar em alguns dados que nos ajudam a perceber a capacidade financeira de cada clube. O Milan, na sua história, só tem 3 jogadores acima de 40 milhões. Um foi o Leão, foi o mais caro da história do Milan, em 2019, do Lille por 49 milhões e meio de euros. Isto já era a contar com a verba que tiveram a dar ao Sporting no tribunal. O Bonucci foi o segundo, quando veio da Juventus, em 2017, por 42 milhões de euros. E o Rui Costa, presidente do Benfica, é o terceiro mais caro da história do Milan. Os animais não falavam, mas estávamos em 2001. 2001, 41 milhões de euros. E, portanto, o Milan não é um clube que pague isto. Não é? 41 milhões à época vale 100 milhões hoje. Tudo bem, mas não deixa de ser, eu não consigo fazer, não tenho estes cálculos, mas não consigo fazer este tipo de... E vejo aquilo que eles têm pago nos últimos anos. Que é francamente menos. O Giménez foi caro e não pegou. Foi um jogador muito, muito caro. Compram muitos jogadores sempre. Compram muitos, vendem muitos. Não, o que eu vejo é acima de 40, muito pouco. E nos últimos 7 anos, 0. E portanto, se Ruben quererá, não tenho dúvidas que quererá, jogadores como o Morten Yulman à cabeça, que quer médios, provavelmente quer, porque no seu 3, uma coisa é a equipa de Allegri que jogava com 3 centrais, mas do que era e o 3-4-3 é diferente. Exige dos 2 médios centrais outras coisas. Eu no 3-5-2. O Allegri até jogava em 5-3-2. Sim. Jogava com uma linha de 5, 3 médios e 2 avançados. Onde estavam o Modric, o Fofana e o Rabiot. E, portanto, as coisas serão diferentes. O Modric ainda não renovou, esse é o outro dado, não renovou ainda com o AC Milan, foi para o Mundial sem renovar. Se eu acho possível, acho sempre possível, depende se o patrão quer abrir os cordões à bolsa. Dinheiro, o investidor, o dono do clube tem muito dinheiro, mas não tem dado mostras de meter lá muito dinheiro. Essa é que é a verdade. Se isso vai mudar, não sei, vamos ver. Sendo certo que aqui tem um desafio grande, Gonçalo, em mãos, a Ruben Amorim, já depois do falhanço que foi o Manchester United. Aqui está obrigado agora a acertar o treinador, o ex-treinador do Sporting.
Acho que sim, os treinadores estão sempre obrigados a acertar. Eu creio que continua a ter muito crédito em função das 6 épocas que teve ao serviço do Sporting, ainda que 2 incompletas, e portanto isso deu-lhe aqui um carinho de grande qualidade. De certa forma foi desculpado, apesar de estar no lote dos piores, e portanto não há como olhar para o desastre, mas de outra forma que não um desastre, mas é desculpado pelo fantasma pós-Alex Ferguson no Man United, e portanto Acho que atenuou um bocadinho. Atenuou um bocadinho. Esse insucesso. Sim, acho que acaba por atenuar um bocadinho esse insucesso. Acho que aqui não há um condicionalismo que eu consiga ver à partida, até porque o próprio modelo de jogo e, por inerência, o sistema tático, que é ligeiramente diferente, é verdade, sendo num 3-5-2, a realidade não é preciso fazer assim tantos ajustes e portanto não é por causa de alterar o sistema tático que tem que ir rapidamente ao mercado. Agora, o perfil dos jogadores obviamente que é diferente, aquilo que é pedido a um meio campo a 2 não é a mesma coisa que é pedido a um meio campo a 3, e eu não consigo, por exemplo, ver o Modric e o Rabiot fazer um meio campo a 2 em sei lá, 80% dos jogos, não consigo ver, e isso naturalmente requer aqui algum cuidado, mas eu acho que tem tudo para ter sucesso, nomeadamente uma questão que eu ontem falei aqui, que é o lado mais padronizado do Ruben Amorim. Pode resultar muito bem porque há muitas equipas na Série A que fazem marcação individual e há muitas armadilhas num jogo mais padronizado, nomeadamente na construção. E isso pode lhe dar algum sucesso em conseguir matar o adversário ao ser atraído. Agora, se vai conseguir ou não vai, não sei. Pode ter aqui algum crédito ou alguma moral depois de ter treinado o Man United e, portanto, não é um paraquedista que acabou por cair ao vindo do Sporting, não é exatamente a mesma coisa, mas veremos. Agora, a questão dos jogadores do Sporting, acreditas que pode haver aqui mais uma tentativa de tentar ir buscar alguns jogadores que, no fundo, funcionaram na ideia de jogo de Ruben Amorim, não é? Não sei. Assim, à partida, só vejo, pelo menos, que o Sporting tem interesse em vender, eventualmente, o Pote, e que o Pote também tenha vontade de sair. Que o Sporting já não tem interesse em vender, ou pelo menos aparente interesse em vender, e que poderiam resultar muito bem, o Trincão. Eu não sei se o Ruben Amorim estará muito preocupado em ter que ir buscar alguém da sua confiança, em ter que reeditar aquilo que aconteceu, por exemplo, do Braga, do transfer para o Sporting. No United, por exemplo, isso não aconteceu. Portanto, não acho que essa seja uma preocupação. Sinto que o Yulman, se eu tiver que olhar para o jogo do Ruben Amorim, podia ser um dos prioritários, sim. Recordo também que estamos a dar a informação de que já é oficial Ruben Amorim como treinador do Milan. Foi anunciada essa contratação por parte do clube italiano e é assim que fechamos esta edição do Mercado Now, que está de volta quando forem 6h20 da tarde. Até lá, fique com o Essencial Now. Boa tarde.